Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Quem era o diabo que andava ao redor dos discípulos? É isso mesmo. Quem era o diabo que andava ao derredor dos discípulos naqueles dias? Porque, afinal de contas, os discípulos estavam vivendo os últimos dias e eles estavam sendo perseguidos como nunca pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos legalistas, os seguidores de Moisés. Então a perseguição, a tribulação ali era algo inimaginável, né? Porque a grande tribulação já estava no seu início, já estava começando. Aí quando você vem aqui, ó, em Pedro, capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual o significado da palavra diabolo no grego? Satã no hebraico. Acusador, opositor, adversário, traidor, mentiroso. E quem eram os opositores dos discípulos? O sinédrio. Quem eram os acusadores? O sinédrio. Quando eu falo sinédrio, eram os seguidores das leis de Moisés, eram os que usavam de preceitos e mandamentos para acusar as pessoas, para condenar as pessoas. Então eles estavam sendo atribulados, eles estavam sendo rodeados intensamente por esses seguidores de Moisés, que não aceitavam a doutrina de Cristo crescendo cada vez mais. Então, por isso que chegando nesse versículo, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém. Você acha que poderia existir alguém tão contrário à obra que os discípulos estavam fazendo, a não ser os legalistas, a não ser os seguidores de Moisés? Claro que não. Não existia ninguém. Então, aí a religião fala que as pessoas devem fazer jejuns, orações, que devem buscar Deus no templo, que devem ser dizimistas, ofertantes. Por quê? Porque o diabo, a pombagira, o tranca-rua, o Beuzebu, o preto velho, o caboclo, anda do lado da pessoa querendo devorar a pessoa. Não, gente. Essas entidades aí é um nome folclórico, isso daí nem existe. O que acontece na vida das pessoas são influências em forma de castigo. Dependendo do que a pessoa está praticando, dependendo da fé que a pessoa está tendo, ela recebe o seu pagamento, ela é atribulada pela vontade dela. Mas naquele tempo eles eram atribulados, eles eram perseguidos pelos legalistas. Vamos ver esse capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Aos presbíteros, olha aqui, outro nome tendencioso, presbíteros, mas na verdade significavam os anciãos. Aos presbíteros significava aos idosos, aos mais velhos, quando eles se reuniam ali como igreja, ou no caso de Pedro, não sei se ele se reunia como igreja ou se reunia dentro de caverna, mas aos anciãos, aos idosos, aos mais experientes que há entre vocês. Aí a religião pegou e colocou esse nome de presbítero como sendo um título. Que há entre vocês, eu, o ancião com eles, eu, o presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há por ser revelada. Inclusive aqui, ó, se eu colocar no texto da Bíblia de Jerusalém, aqui ó, a Bíblia de Jerusalém, tem até uma explicação a respeito disso. Olha aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Aqui, ó, tem uma observaçãozinha, quer ver? Ó? Se clicar aqui, ó, são os anciãos. Entretanto, Pedro emprega aqui o termo em sua significação etimológica de anciãos, em oposição ao termo jovens. Você entende que era presbítero? Era os mais velhos. 2. Que pastoreiam o rebanho de Deus e que há entre vocês. Pastorear aqui, a carta de 1 Pedro, 2 Pedro, foi escrito somente para os perdidos, os que estavam na diáspora, para os judeus. Pedro não escreveu para os gentios. A escrita de Pedro foi para Israel. Que pastoreia o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação,
mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, diferente do que acontece, né? Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, aos anciãos, que todos se revistam da humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, o inimigo de vocês, o sinédrio, os seguidores de Moisés, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Veja que eram perseguições sofridas por eles. 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 8. Olha aqui, ó, o que eles estavam passando. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulação que estão suportando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulação que estão suportando. Olha, eles estavam sendo perseguidos e atribulados. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pela qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio justamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja, então, tem outra passagem aqui, ó, mesmo Apocalipse 1:9, quando João estava aprisionado na ilha de Patmos, ele falou da tribulação. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então você vê, o diabo que andava ao redor deles, bramando como leão, querendo pegá-los, prendê-los e apedrejá-los, eram seguidores de Moisés, gente. Não é isso. Diabo nunca foi anjo caído, diabo nunca foi o ser do mal. Não. Isso daí são fantasias, são mitos, são fábulas usadas pelas religiões para amedrontar as pessoas, para colocar as pessoas em opressão, para roubá-las, para manipular a mente das pessoas. É só isso. Acredite, só há um Senhor, só há um Deus, só há um Eterno. E é Cristo, é o Alfa e o Ômega que habita em cada um de nós. Ele não está mais nos céus, ele está em cada um de nós, está em nosso espírito. Porque assim está escrito em Apocalipse 21:3, quando se consumou, quando foi estabelecido a sentença do grande dia do Senhor, do juízo de Deus, então em nós, a partir da metade do ano 70, voltou a ser como lá no início da criação, quando ele disse, revoltado, o meu espírito não estará mais com o homem. Por quê? Pela maldade do homem, pela desobediência, né? Mas aí depois de muitos anos, o que ele fez? Ele novamente colocou o espírito dele em cada um de nós. Se cumpriu a profecia do Vale dos Ossos Secos, se cumpriu
o período, se cumpriu a profecia quando ele disse que iria colocar o santuário dele nos homens e ele mesmo faria morada. Apocalipse 21:3, tá bom? Então, quem era o diabo que andava ao redor dos discípulos? Eram os perseguidores, eram os acusadores, eram os opositores, eram aqueles que estavam sentados de uma forma figurativa nas cadeiras de Moisés. Eram os fariseus, os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tá bom? Nada mais que isso. Peço que você venha curtir, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.